Antes de mais nada, se inscreva no canal, curta e compartilhe. Fala seus permacultores autossuficientes, agroecológicos, bioconstrutores e agrofloresteiros. Beleza? Segue uma palestrinha para vocês, eu espero que gostem. Então, a ideia foi basicamente tentar sintetizar o que são construções sustentáveis, alguns exemplos, né, para as pessoas poderem se empoderar dessas técnicas. Espero que vocês gostem. Fica aí algumas dicas e comentem, por favor, mandem referências, vamos contribuir para a gente aumentar. Isso não é uma regra, né, tudo que eu estou apresentando são ideias compiladas. Então, bora lá! Olá, gente! Muito bem-vindos aqui. Eu vou passar algum conhecimento de uma palestra. Essa daqui é um slide que eu fiz em 2017, né? Uma palestra que eu fiz na cidade de Santa Isabel, no Dia Nacional da Habitação, falando sobre habitações sustentáveis. Foi um convite da prefeitura sobre construções de baixo custo e baixo impacto. Então, bora lá pro vídeo. Algumas observações são, né, de que provém de estudo científico, né? Então não é uma questão de opinião também, mas é uma abordagem também que vem de um olhar específico meu sobre o que é sustentabilidade, né? E sobre o que são construções sustentáveis, quais que são as que mais me interessam, né? Então vamos deixar aqui, ó. Essa parte já descreve bastante do que eu quero dizer. Tudo é um recurso aproveitado ou desperdiçado, assim como a água, que pode ser vital ou fatal, dependendo de onde está, como está e o quanto está, né? Então, é uma questão de também saber aproveitar os recursos sem exceder, né? Mas, afinal, o que é sustentabilidade, né? Em si, a palavra, né, ela remete a uma questão de se sustentar, né, um processo, sistema que permite sua permanência, um certo nível, né, por um certo tempo. Tem esse corte aí. Então vamos considerar, né, alguns aspectos, né, para ver o que significa, né, e o que pode ser mais sustentável. Uma habitação sustentável, né? O olhar que eu tenho seria sobre os recursos básicos de uma habitação, né? Então, a energia elétrica, né, para que todos os processos, a luz, né, todos os processos elétricos que estão envolvidos também de refrigeração, etc. Né? A água é essencial, né, ainda mais porque nós temos um sistema hidráulico para o saneamento, né, então a gente precisa de água para dar descarga, né, muitas vezes. Esse é o caso para beber e para limpar e regar as coisas, né, enfim, tomar banho. As matérias-primas para edificação, que seriam os elementos construtivos em si, os tijolos, né, madeira, o que for. A alimentação também, porque a habitação é feita de seres humanos também, né? Para ser uma habitação, alguém tem que habitar, né? E o conforto dessa habitação. Então vamos lá, né? Eu vou partir de um sentido que vai contra essas questões do LEED, que são certificações, né? Sobre as edificações, porque assim, o LEED ele não observa algumas características de forma tão aprimorada e ele certifica geralmente obras-primas da arquitetura, né? Ou alguma coisa um pouco mais específica, assim, alguma coisa mais urbana também, assim, né? De alguém conhecido. Então, por exemplo, né? Se a gente for ver a eficiência da água, né, a gente pode encontrar em soluções simples, tecnologias populares, né? Então, por que as pessoas não recebem esse tipo de certificação, né? Tem uma questão também, né, da legalização de certas obras, né, do olhar também sobre o campo, né, porque o campo já tem, principalmente no Brasil, a gente vê soluções ecológicas, mas elas não estão sendo certificadas, né? Mas vamos lá.
Muitos falam sobre, né, a sustentabilidade partindo pela questão das ecovilas, né? O que seria uma ecovila, né? Ecovila, ela é hoje em dia, né, ela é uma rede também, né? O conceito de ecovilas, ele é baseado no sistema de redes que se interpenetram, trocam informações, recursos, né, esse tipo de coisa. E a ideia da ecovila é que ela seja sustentável em várias questões, né? Então, tipo, a análise sistemática aqui, né, de tudo isso. A água vai ter ciclos fechados, então, por exemplo, tem uma captação de água local, geralmente, e essa água ela volta para o sistema natural de forma limpa, então ele já tem o tratamento de esgoto lá, geralmente por fitorremediação, ou seja, por ação de plantas, né? E também organismos biológicos como bactérias também, né, para poder fazer a digestão, né, a decomposição dos materiais orgânicos, das fezes, né, do banheiro, para que possa voltar uma água limpa para o sistema, né. Economia solidária e consumo consciente são questões também para manter o aquecimento, né, aquecer a economia local. A energia para ser off-grid, né, ou fora da rede, né, de sistemas de energia. Então, há uma produção local de energia e, às vezes, com excedentes, eles podem ter uma renda por vender energia para o sistema também, né? Que aí não seria off-grid também, né? Eles estariam dentro do sistema produzindo e excedentes iriam para esse sistema. Mas é isso, né? Eles não... Tem alguns lugares que vai ter que pagar, inclusive, para produzir, né? Mas que eles recebem também dinheiro em troca dos excedentes produtivos. A governança circular, empoderamento desses consensos são questões mais de organização. A permacultura, que é um sistema holístico, né, de produções humanas sustentáveis e ecológicas, né, basicamente assim, começou na década de 70 e hoje em dia vai para várias outras questões envolvendo também as questões mais humanas de organização política, né, e comunitária. Produção local de alimentos orgânicos, né, ou seja, uma sustentabilidade também local na questão da alimentação. Transporte, muitas vezes, também são soluções locais feitas nas ecovilas. E o tratamento dos rejeitos, como já foi falado, na questão da água, né. Então, alguns exemplos, né, das mais famosinhas aí, Findhorn, né, na Escócia, e Siebenlinden, que é na Alemanha. Não sei se minha pronúncia está correta, tá bom? Auroville, que é um exemplo bem interessante porque usa gabaritos diferenciados, né, mostrando um planejamento de cidade bem interessante por conta dessa questão dos gabaritos, né, as novas centralidades também. Então, assim, trabalha-se com os zoneamentos, a permacultura e as ecovilas também trabalham com os zoneamentos, mas aqui é numa escala diferenciada, né? É uma cidade inteira, não é uma vila, né? Essa é a ideia. Então eles já têm algumas questões como moeda própria, né? Tem várias particularidades que eu não vou adentrar aqui. Aqui no Brasil a gente tem a Clareando, né? Em São Paulo, Rio Grande do Sul, Arca Verde, Viver Simples, Minas Gerais. São exemplos das mais antigas, né? Algumas mais antigas. Existem outras, né? Vocês vão encontrar na Bahia também. E agora sobre construções vernaculares, né? As pessoas usam muito o termo bioconstrução, tratando também de assim, uma mistura de técnicas para o efeito de não agressão no meio ambiente, unindo técnicas vernaculares, então as vernaculares estão dentro do conceito de bioconstrução, reutilizando materiais modernos, com o fim de viabilizar economicamente uma construção sustentável, com princípios low e high tech, então de baixo e alta tecnologia, né? Para você gerar esses sistemas integrados e poder trabalhar. Aí algumas das técnicas, né, que a gente pode estar falando, a terra e outros agregados, o Adobe, né, o Super Adobe, Hiper Adobe, a taipa de mão, o pau a pique, né, a taipa de pilão, a taipa de socar, o cobre, né, que seria palha, areia e terra moldada em loco, né, ou seja, no local, o uso da pedra, os fardos de palha, né, que também é um elemento estrutural, o solo cimento, né, que veio também como uma alternativa, né, ao cimento convencional, os blocos de terra compactada, né, e o japolímero aqui já é uma coisa que não é utilizada, mas que é um elemento vernacular também, né, são pedras artificiais, né, criadas, isso foi teorizado, né, e
também assim já patenteado pelo Joseph Davidovich, também é ligado ao termo geossíntese, né, que seria síntese, seria criação de gel, terra, né, ou pedra, enfim. E ele surge também, um cimento geopolimérico, que surge alternativa ao Portland, né, que é o convencional, pela sua dureza e durabilidade. Né. Foi descoberto através de análises da pirâmide escalonada do Egito, dos Djoser terceira dinastia, aproximadamente 3.500 anos antes de Cristo, eles já faziam esse tipo de técnica. Alguns conceitos também sobre análise bioclimática, a arquitetura bioclimática, né, o entendimento sobre as vazões dos rios, né, o uso também dessas tecnologias, né, hoje em dia foi baseado também no estudo das tecnologias agrícolas antigas, o entendimento também mais ecossistêmico e holístico que essas populações tinham, né. Então, assim, para não se construir uma torre de Babel, né, para a gente poder conseguir entender o que seria a arquitetura sustentável, né, vamos partir do princípio de que é uma arquitetura que não agride o meio ambiente, pelo menos assim, na grande maior parte do tempo, porque tudo tem um impacto. Então vamos falar sobre arquitetura de baixo impacto, ou construções de baixo impacto, já que o termo arquitetura também, ele traz um distanciamento dos construtores, né, o que é uma infelicidade e uma irrealidade, né, já que estão intimamente associados. Então aqui alguns exemplos, né, dos superadobes, dos hiperadobes, como que essas tecnologias são simples, fáceis de se aplicar, né, e são totalmente vernaculares e sustentáveis por conta de usar materiais locais que não agridem o meio ambiente, que não são nocivos à saúde humana, né, então tem uma saúde do edifício também. Outros exemplos aqui também, esse daqui em São Tomé das Letras, né, outros exemplos da Escola Nacional Florestan Fernandes, Guararema. Então, usos da taipa, uso do solo cimento, uso da taipa de pilão, taipa de mão. E aqui outra taipa de pilão também, exemplos de como ela é feita. Aliás, aqui também tem a taipa de pilão em solo cimento, né, além dos tijolos solo cimento. O uso do cobre, dos fardos de palha, das pedras também. Outros exemplos aqui, né, de Nomink, né, que é um arquiteto alemão, como ele fez vários experimentos aqui em fardos de palha, bem interessantes, mostrando que tem uma capacidade também de inércia térmica, ou seja, de pouca variabilidade de temperatura com o ambiente externo, pouca troca, né, então mantém-se a temperatura. Aí os exemplos do tijolo de terra compactada, né? O bloco de terra compactada, BTC. Os exemplos do geopolímero e as suas aplicações também foi descoberto nas Américas também, que foi principalmente em Pumapunco, tem um artigo do Joseph Davidovich, que é esse químico francês que eu falei sobre os geopolímeros. Ele descobriu que os monolitos, ou seja, as grandes pedras de Pumapunco na Bolívia, que é um portal, né, do Puma, são feitos de geopolímero também de uma forma reativa diferente da original que ele encontrou no Egito, porém é um processo de geossíntese também. O bambu e as madeiras de reuso, as vigas de lâmina pregada e outros laminados também, né? Aí a reutilização de poço, madeiramento de trilhos, né? Que são madeiras boas, né? Madeiras de lei, então não há necessidade de estar muitas vezes extraindo a madeira porque ela já está disponibilizada. Assim, já não é mais um elemento construtivo, é um rejeito, então pode ser utilizado muito por conta da sua durabilidade. Os exemplos, né, do bambu, a Colômbia, né, a gente tem o Simão Velez aí em algumas dessas obras. Green School em Bali, aqui a Casa Suindara em São Carlos. E alguns exemplos também, né, de como você pode ter uma sustentabilidade em outras questões dentro da casa, né, assim, né? Então, como utilizar as tecnologias solares de baixo e alto custo, né? Fogão solar é um exemplo, desidratador solar é outro, painel de aquecimento solar das águas, painel fotovoltaico para gerar energia. Então, alguns exemplos aqui, né, dos fogões, né, que são feitos com espelhos, né, e refletores, os desidratadores, os aquecimentos de água, né,
para aquecimento solar, e os painéis fotovoltaicos para geração de energia. Notem aqui, né, que está em ebulição a água, ela está fervendo. Aí os materiais que servem de massa térmica, isolantes, telhados verdes, fogão foguete, fogão de massa térmica, iluminação natural e ventilação natural. Todas essas questões são utilizações, né, de materiais locais para resolver problemas. Por exemplo, das earthships, né, que são estruturas que são estruturas de uma rede, né, de projetos Earthship, no Novo México, né, que iniciou com várias questões de reutilização de materiais que são rejeitos, então pneus, latas, garrafas, para se criar um ambiente sustentável que receba a luz durante o inverno, que é uma luz que vai penetrar mais inclinada, então vai aquecer a casa, e durante o verão tenha uma zona de amortecimento pelas plantas. E essa zona de amortecimento também, nesse outro corte, ela serve para o tratamento de águas, né? Então é um sistema todo integrado. Aí os fogões de massa térmica, então assim, para ambientes que usam a combustão em alguma questão, principalmente para cocção, ou seja, para produção de alimentos, para cozinhar alimentos, podem aproveitar essa energia da combustão para aquecer suas casas, também aquecer seus bancos, né? Então a térmica desses materiais vai fazer com que absorva lentamente e dissipe lentamente, mantendo um ambiente quente. Em ambientes frios, isso é perfeito, né? Então, algumas formas, né, de utilização não só da beleza também, né, da geometria natural, mas das questões que envolvem a modulação de peças iguais para poder se construir, né? Então, alguns exemplos aqui, né, de como isso foi importante anteriormente, né, na Grécia, tanto no Egito também teve muitas questões relacionadas com o pi, com o fi, aliás, né, que é essa razão áurea, né, está presente em várias questões, o número dourado, a razão de ouro, etc., né, mas outros números irracionais, ou seja, que são infinitos, né, estão dentro dessas estruturas. Aí entra alguns conceitos de geometria sagrada, né, já que não vou adentrar esse assunto, isso é um assunto também que eu conheço, mas para outro vídeo, mas mostrar um pouco da sua importância no design, né, de como você pode trazer algo ecológico, além de ser modular, peças iguais ou menor variabilidade de peças, no caso de uma geodésica de frequência 2, né? E fácil montagem, né? Então, seria essa a explicativa para tudo isso. Questão de águas e esgoto, né, a fitorremediação, o tratamento de esgoto através de plantas, né, as infraestruturas verdes, wetlands construídos, alagados construídos, também a ausência da água para tratar, para fazer o saneamento básico através do banheiro seco, né, com uma rampa que produz uma fase termofílica aqui dentro. Os tanques de evapotranspiração também são tecnologias populares, né? A Embrapa desenvolveu alguns modelos, né? Para que possa se sanear o esgoto. Além do reuso de águas, né? Captação de água da chuva, o reuso das águas cinzas também, né? Reuso e limpeza das águas cinzas para as águas negras. As águas cinzas são chuveiro, lavatórios, assim, né? E pias, assim, né? E as águas negras são os excrementos humanos, né? Que são fezes e urina, cocô e xixi, né? Então, que vão ter que ter um outro tratamento. Então, são dois tipos de águas, né? Que vão precisar de um tratamento. E a questão da agricultura, né? E a compostagem dos resíduos, o tratamento dos resíduos, né? A questão das abelhas, ou das polinizadoras, né, agricultura urbana e superalimentos, né, tudo isso tem sido estratégias de sustentabilidade numa construção. Então, os exemplos de agrofloresta são muito fortes, né, a espiral de ervas trabalha também com insolações diferenciadas, as hortas verticais, né, integradas, os keyhole na garden, né, que são elementos hortas de fechadura, de ferradura, na verdade, né, que
Por causa do desenho tem esse nome, né, que trabalham também com a compostagem junto da horta, né, então exemplos de agricultura urbana e exemplos das melíponas nativas, né, que são diversas. Tudo isso para trazer uma sustentabilidade, né, aqui é um exemplo de uma tiny house, né, também, mostrando que, assim, a gente pode viver com menos também, né, exemplos simples que podem trazer uma grande sustentabilidade realmente para as construções e precisa apenas de um conhecimento um pouco maior. Então é isso, gente. Agradeço que deixei um e-mail antigo, já que essa é um PDF antigo, mas está aqui meu contato também, caso queiram trocar uma ideia. É isso, agradeço demais. Um abraço.